Muito bom dia, prefeito. Obrigado pela gentileza de conversar conosco nessa segunda-feira. Bom dia, Robson. Bom dia, Luiz Guarujá. Na verdade, uma segunda-feira. Estamos aqui em Florianópolis, né? Nós viemos ontem à tarde para se reunir com o nosso grupo de apoio, fazer os últimos movimentos da nossa chapa, ligando, mandando mensagem a todos os prefeitos de Santa Catarina, esperando hoje às 14 horas na Assembleia Legislativa, então, um processo eleitoral. Ele ainda está meio duvidoso, porque as outras chapas elas foram indeferidas no Comitê Eleitoral da FECAM, e não satisfeito com esse indeferimento, né, com essa não homologação das suas chapas, recorreram no Judiciário. Todos os dois recorreram no Judiciário. A primeira decisão saiu da prefeita Milena, dando garantias da permanência da nossa chapa no processo, a eliminação da chapa dela. Ela, não satisfeita, recorreu no Tribunal de Justiça e ontem à noite, por volta das 9h da noite, saiu novamente uma decisão, onde ela também, pela decisão do Tribunal de Justiça, mantém a liminar para que a nossa chapa continue na eleição e a chapa dela e do Clésio fiquem fora. Então, essas duas decisões judiciais contra a chapa da Milena, realmente já é uma quase que definitiva, mas às 14 horas nós temos a nossa Assembleia e a Assembleia Soberana. Provavelmente o presidente da FECAM, Clenilton, deva colocar em discussão da Assembleia a continuidade das duas chapas, né, juntamente com a nossa. Então a gente vai ver o que vai acontecer à tarde. Mas o importante é que abriu o processo eleitoral, 3 chapas se inscreveram, 2 de forma irregular e a nossa de forma regular, e o processo então está tramitando com recurso, né, tanto interno como judicial. A Milena perde nos 2 recursos internos e perde nos 2 recursos judiciais. O Clésio ele perdeu em 2 recursos administrativos e tem a decisão hoje, no final do dia, agora, já era para ter dado. Ele entrou judicialmente também, mas o juiz não apreciou o pedido dele, significa dizer de que a eleição continua de forma normal às 14 horas. Então vamos ver o que vai acontecer. O que significa, prefeito, a presidência da FECAM para o MDB e para o sul de Santa Catarina, para Orleans? Na verdade, a presença da FECAM, nós temos uma federação, a Federação Catarinense dos Municípios. Nós temos as associações dos municípios, a ANREC, a MUREL, a AMESC. Em cada região são 21 regiões. Em cada região, os municípios se agrupam em 17, 12 municípios em torno de uma associação. As associações são todas elas filiadas à FECAM, da mesma maneira que os municípios. Isso é exatamente como nós temos a federação, temos a associação dos jornalistas, temos a associação dos médicos, tem a associação dos engenheiros, dos delegados. Em qualquer parte do Brasil, as categorias se reúnem em associações. Essas associações elas são tão administrativas políticas como são recreativas. A nossa FECAM ela é uma associação administrativa política, onde ela cuida dos 295 municípios, passando para esses municípios informações, passando para esses municípios feedback, seminários, passando todo aquilo que o município necessita, precisa ter uma mãe, precisa ter um órgão responsável. Essa mãe, esse órgão responsável é a FECAM. Então, na verdade, nós lutamos em benefício dos municípios, somos nós da FECAM que vamos a Brasília, somos nós da FECAM que vamos sentar no gabinete do governador, é a FECAM que senta com o secretário da Saúde para discutir as ações da pandemia. Então, a FECAM tem esse objetivo, de fazer políticas públicas para os municípios. Já que o prefeito sozinho lá de Mariuí ou lá de São João de Itaperuí não pode estar com o governador, o presidente da FECAM representa todos os municípios em determinado ato e esse ato depois é transferido, é levado ao conhecimento de todos os prefeitos. Por isso, a importância da Federação Catarinense. A busca, né, das informações, a divisão, a socialização das informações e um município mais forte em busca de mais recursos. Isso é a FECAM catarinense. Quando a prefeita de Vargem esteve aqui na sexta-feira, através da nossa rede social, através do telefone, conversando conosco, na verdade foi através do Google Meet, né? Ela disse que na última eleição, por que está registrando a chapa? Porque na última eleição eu seria candidata,
Mas a chapa disse o seguinte, não, retira a tua chapa para a gente ter um processo de eleição sem oposição, vamos fazer um acordo, nós somos todos juntos e a senhora então fica garantida para a próxima eleição você ser a candidata a presidenta ou presidente sem ter uma chapa de oposição, tem a nossa garantia. Isso foi o que ela falou. O que o prefeito tem a dizer sobre a declaração da Milena? Na verdade, na eleição passada, em janeiro do ano passado, eu estava aqui em Florianópolis participando das eleições. Em determinado momento, havia 3 candidatos à presidência da FECAM, o prefeito Mário de Blumenau, o prefeito Clenilton de Araquari, a prefeita Milena de Vargem. Os 3 subiram numa sala separada dos demais prefeitos que estavam aqui. Os 3 foram lá e conversaram. Após a conversa, voltaram com o Clenilton presidente, a Milena primeira vice-presidente e o Mário segundo vice-presidente, ok? Então o acerto que eles fizeram lá trancado numa sala, os 3, e não veio ao conhecimento da plenária. O que o conhecimento da plenária foi que o Clenilton seria o presidente e a Milena a primeira vice. Houve a eleição, naquela oportunidade o Clenilton presidente, acabaram escolhendo o Jorge, tesoureiro da FECAM, compomos a chapa com 8 nomes. Começamos a trabalhar. No primeiro mês, a Milena pede renúncia, criticando algumas decisões que o presidente Clenilton estava tomando. O segundo vice-presidente também, o Mário de Blumenau, pede renúncia, como outros 3. Então, na verdade, já no primeiro mês, a Milena, o Mário e um outro prefeito acabam renunciando à condição de primeiro e segundo vice, porque havia algumas atitudes do presidente Clenilton que eles não concordaram. A partir do momento que eles renunciaram, com certeza já houve ali uma divisão, e desde janeiro do ano passado, a Milena ela é oposição à atual diretoria da FECAM, o que é direito dela. E o Mário, o prefeito Blumenau, ele se afastou, ele nem é situação nem oposição. E a Milena chegando agora novamente esse ano, agora em janeiro, ela compôs uma chapa para concorrer contra a chapa de situação. Então, na verdade, o que ela diz é a versão dela e os fatos a gente conhece muito bem. Ela saiu no primeiro mês da chapa, pediu renúncia e a partir da renúncia dela, ela começou a sua oposição ao atual presidente Clenilton. E agora, tendo a oportunidade de voltar a ser candidata, ela monta uma chapa de forma irregular, faltando nomes, colocando nomes de prefeitos que não tinham autorizado, colocando menos número no Conselho Fiscal, por isso que a chapa dela foi definida. Isso foi o que aconteceu do ano passado a janeiro desse ano. Ela diz que também a própria comissão julgadora das chapas, no caso, ela se reuniu lá fechada, e que aquele mesmo problema que teve na chapa dela, se não estou enganado aqui, faltando pessoas, faltando componentes e que alguns estavam com a mensalidade atrasada, também teria na chapa do prefeito Jorge em Orleans. Não é verdade, porque a comissão eleitoral composta de 3 prefeitos de Santa Catarina, de forma totalmente isenta, indeferiu a chapa dela e do Clésio por 3 motivos, 3 critérios que eles não cumpriram. Esses 3 prefeitos fazem parte da comissão eleitoral, conheço um só, os outros 2 eu não conheço, indeferiu a chapa dela e do Clésio e deu favorável a nós. Ela não contente com a comissão eleitoral, ela foi em juízo na primeira instância, perdeu. Ela foi no Tribunal de Justiça, em segunda instância, perdeu. Então, na verdade, ela perde já quando o ano passado ela compôs conosco, renunciou. Ela perde quando ela monta uma chapa incompleta, perde o primeiro recurso administrativo, o segundo recurso administrativo, perde na primeira instância e perde na segunda instância. Então, na verdade, ela está no direito de espernear. O direito não socorre a quem dorme, o direito não socorre a quem não foi organizado. Nós fizemos a nossa chapa, percorremos o Estado, fomos organizados, fomos fazer a campanha, estamos prontos para hoje às 14 horas, estamos presentes na Assembleia com a nossa chapa completa. As demais estão incompletas, há prefeitos que fazem parte da Comissão Eleitoral, indeferir o registro das 2 chapas e definir o nosso registro. Tudo que ela diz não é verdade, ela diz o que ela quer. Ela esperneia como ela quer, mas os fatos são 2 recursos administrativos
ela perdeu, e 2 recursos judiciais, na primeira e na segunda instância, ela perdeu. Então, quem tem razão? Ela perde em 4 instâncias. A nossa permanece. Então, cada um diz o que quer e vamos em frente. É praticamente no mesmo diapasão também deu a entrevista aqui na sexta-feira o prefeito Clésio Fortunato, que alega que a comissão eleitoral fez uma sessão secreta e não concedeu oportunidade do direito de defesa para as chapas, no caso, e disse que entraria com uma ação judicial. O prefeito Jorge, quando começou a falar aqui, disse que realmente foi entrado também com uma representação, né, do prefeito de São João do Itaperiú, José Fortunato, contra a chapa. Nesse caso, ele diz assim que não tiveram defesa ali. Me chama a atenção o fato de que eles dizerem que são funcionários lá da FECAM que fizeram o julgamento. Não foram prefeitos que fizeram, é isso? 3 prefeitos, um foi de Pescaria Brava e o outro, eu não sei de onde é que foram. 3 prefeitos foram nomeados pela FECAM para compor a comissão eleitoral. 3 prefeitos normais, com parcialidade, com imparcialidade, com seriedade, fizeram o julgamento das chapas. A história toda ela se resume numa só, Robson. Nós tivemos um prazo até dia 24 de janeiro, segunda-feira passada, para fazer a inscrição das chapas. Os 3 prefeitos escreveram as chapas. A nossa chapa foi escrita com 8 prefeitos para o Conselho Fiscal, Conselho Consultor Diretivo e 7 no Conselho Fiscal. Eles entregaram a chapa com 8 no Conselho Diretor e 5 no Conselho Fiscal. Os 2 botaram 5 nomes. O Estatuto, no artigo 30, diz que o Conselho Fiscal será composto de 7 nomes. Nós escrevemos 7, eles escreveram 5. No artigo 30 diz, não poderá votar e ser votado em prefeitos que estão em débito com a associação. Tanto a chapa da Milena como a chapa do Clésio tem um prefeito de cada lado que estão devendo para a FECAM. Então, automaticamente, o Estatuto já elimina. Quem deve não pode ser votado. Essa é a outra irregularidade. A terceira e última irregularidade de grave foi que escreveram prefeitos a chapa da Milena e a chapa do Clésio sem autorização dos prefeitos. Tanto é que a prefeita de Itapema, ela manda uma carta para a FECAM, que ela fazia parte da chapa da Milena, dizendo que ela não autorizou, ela não quer fazer parte e ela não autoriza o nome dela em nenhuma chapa. Bom, se a Milena escreveu 8 nomes e não consultou, se consultou 6 ou 7 e não consultou a prefeita de Itapema, a prefeita de Itapema disse que ela não autorizou e pede para retirar o nome dela da chapa. No momento que ela retira o nome dela da chapa, a chapa de 8 passa a ser 7. Não permite com 7 nomes, tem que ser com 8. E o pior, ela foi denunciada por falsidade ideológica. Então, se ela deu o nome da prefeita de Itapema, assinou a chapa e a prefeita não autorizou, foi encaminhado ao Ministério Público, lá vai problema para a Milena. O que aconteceu com o prefeito Clésio? A mesma coisa. Ele escreveu a chapa dele com 5 no Conselho Fiscal, obrigatoriamente devia ser 7. Ele escreveu um prefeito em débito com a FECAM, está eliminado esse prefeito, não pode ser votado. E por último ele escreveu 3, inclusive Antônio Seron de Lages, o de Alfredo Wagner, e mais um outro, ele escreveu 3 sem a devida autorização dos prefeitos. Os prefeitos mandaram uma carta para a FECAM pedindo a retirada do nome deles da chapa, não autorizando colocá-los. Isso significa dizer que o Clésio também praticou falsidade ideológica. É por isso que eles estão esperneando, é por isso que eles estão desesperados. Escreveram prefeito sem autorização, escreveram a menos, escreveram. A nossa chapa escreveu 8 nomes, com todos os acordos cientes de cada um. A nossa chapa escreveu 7 do Conselho Fiscal e a nossa chapa não tem nenhum prefeito que deve para a FECAM. Então veja a diferença. A nossa está completa, a nossa está perfeita. A deles tem vício, a deles tem irregularidade, a deles não cumpriram critérios. E esse não cumprimento dos critérios foram apontados pela Comissão Eleitoral e o Judiciário disse, não, vocês estão irregulares, não podem participar da eleição, a chapa 1 do Jorge está regular, pode participar. Foi a decisão de ontem à noite, 9h30, mandei para vocês, aí de que a nossa está apta e a deles não. Por isso que eles estão agora buscando a suspensão da Assembleia, mais tempo para compor nova chapa. Eles querem prazo tudo de novo para compor as chapas que não tiveram a capacidade até o dia 24, que foi o último dia de janeiro para compor as chapas. Está sendo denunciado também as chapas ao Ministério Público por falsidade ideológica, eu entendi bem isso, prefeito? Foi até uma pena, na verdade, eu até
tentei solicitar a comissão eleitoral para que não fizesse isso, somos todos prefeitos, na verdade são todos colegas, o Clésio é meu colega de MDB lá do Norte, a Milena é uma colega prefeita, mas na verdade no momento que eles colocaram prefeitos sem a devida ciência dos prefeitos, tanto é que eles mandam o carta para a FECAM e pedem a retirada deles e disseram que não autorizaram, houve uma falsidade ideológica. A Milena pratica quando ela assinou, em nome dela, Milena, os 8 nomes, e o Clésio a mesma forma, seria eu. Ora, eu vou compor uma chapa, eu tenho que ter a ciência de que os 8 prefeitos querem estar comigo. Se eu chutei 3 prefeitos que eu não consultei, botei 3 prefeitos para completar a chapa, o erro é meu. E assim foi o que aconteceu com eles. Eles botaram prefeitos para completar a chapa, sem autorização dos prefeitos. E aí, então, deu a falsidade ideológica, foi para o Ministério Público, infelizmente, uma eleição que deveria ser normal, uma eleição que deveria ser com competitividade, e a democracia se faz assim, acabou dando até mesmo o Ministério Público pela falsidade ideológica, e ainda até hoje, ontem, 9h30, sai no Tribunal de Justiça o indeferimento da chapa da Milena e a continuidade da chapa do prefeito Jorge. Então, é isso que tem acontecido na FECAM. Rapidamente, prefeito, eu já passei do tempo, seria aí uma última pergunta daquilo que foi conversado aqui com os prefeitos na sexta-feira. Eles não usam o termo máfia, eles não usam esse termo, mas dizem de um grupo de funcionários que comandam a FECAM e licitações que teriam um problema sério lá dentro do atual corpo de funcionários da FECAM. Que estaria também na denúncia, que estariam conversando com o prefeito. Que fala sobre isso? Cabe a mim, se me eleger presidente hoje às 14 horas, tomar providência. Eu, enquanto prefeito de Orleans, enquanto delegado de polícia, eu nunca permiti qualquer irregularidade dentro da prefeitura de Orleans. E tenho certeza que se hoje à tarde eu for eleito, eu vou fazer uma avaliação dessas denúncias deles. Às vezes é denúncia vazia, às vezes é denúncia de oposição, é denúncia de quem está esperneando. E se for verdade, eu tenho o direito, a obrigação de tomar providência. A FECAM é uma instituição jurídica, onde tem 295 prefeitos, tem uma arrecadação muito boa, cada prefeitura paga de 1.100 a 4.000 por mês para a FECAM, é dinheiro público, eu tenho que tomar cuidado. Se essas denúncias delas forem verdadeiras, eu, como presidente, vou tomar providências a partir de amanhã. Não tenho dúvida nenhuma, eu vou tomar conhecimento do que elas disseram para ti aí na rádio, vou chamá-los e vamos tomar providência. Não tem dúvida nenhuma. Se tiver problema, demita-se da mesma forma que a nossa equipe demitiu os servidores anteriores às antigas diretorias.